Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, quem está lendo esse livro para vocês, e a gente vai dar continuidade à leitura da carta 4 do livro Cartas de Cristo. Se você quiser adquirir esse livro físico, o link ele vai estar aqui na descrição. E antes da gente começar, eu já vou te pedir para deixar um like aí para mim, que isso ajuda demais ao canal. É como se você estivesse me dando aí um abraço energético e um apoio para eu seguir nessa jornada, trazendo conteúdos que elevem a nossa consciência. Então, vamos começar? Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. Eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus, para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Dividir-nos numa pessoa, entre aspas, com nomes diferentes, Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro matemática. Ambos pertencemos à consciência crística, tudo maiúsculo. Ambos somos individualizações da consciência divina, tudo maiúsculo. Quando estivemos na Terra, ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas, como contei antes, fui um rebelde quase desde o início da minha vida e não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual só poderia derramar a verdade, tudo maiúsculo, da existência, tudo maiúsculo, no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal, tudo maiúsculo. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada. Somos de uma mesma mente, tudo maiúsculo, uma mesma vida, tudo maiúsculo, um único amor, tudo maiúsculo, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão, o budista e todos os seres ateus ou agnósticos. Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essencial irmandade em espírito, que os incentive a ter novos pensamentos, a manterem relações pacíficas com o perdão em seus corações e daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo luz, tudo maiúsculo, de uma fonte do ser, tudo maiúsculo. Ambos teríamos muito a falar para você da consciência universal, tudo maiúsculo. A você que está vivendo nesta era, que alcançou grande compreensão científica e que já pode receber o que ambos temos a dizer. Juntos, dizemos a uma só voz: preste atenção e escute. Nós, tudo maiúsculo, e você na Terra, somos todos um, nas próprias raízes do nosso ser.
Qualquer destruição que você possa causar a outros, também estará causando a si mesmo. Eu, tudo maiúsculo, nós, tudo maiúsculo, deixamos claro que nós, tudo maiúsculo, viemos para todas as pessoas de bom senso, de boa vontade e de bom coração, sem levar em consideração sua atual raça ou crença religiosa. Nós, tudo maiúsculo, abraçamos a todos, amamos a todos, acolhendo-os sob o manto da nossa consciência de proteção e segurança. Estamos conscientes de seus problemas na Terra nesse momento. Nós, tudo maiúsculo, estamos conscientes do conflito que existe há séculos entre o judaísmo e o islamismo. Mas esta ruptura não tem nada a ver com nós, tudo maiúsculo, mesmos. Suas brigas não nos afetam. Por que arriscar seu próprio bem, sua futura felicidade, brigando por um conceito sem sentido e, portanto, sem valor? Na verdade, vocês se apegam à religião escolhida porque, na profundidade dos seus corações, estão todos buscando a fonte do seu ser, tudo maiúsculo. Embora chamem sua fonte do ser, tudo maiúsculo, por nomes diferentes. Ambos estamos conscientes dos esforços individuais de alguns judeus para viverem uma vida boa, entre aspas, e de alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder que trabalha através deles. Estamos conscientes de que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Todos estão se esforçando para alcançar bondade, entre aspas, mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia, com toda certeza, em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina, tudo maiúsculo, da qual, tudo maiúsculo, receberam seu ser e da qual, tudo maiúsculo, virão todas as futuras bênçãos sem limites, de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Todos juntos reconstruirão sobre as velhas bases e dirão que nunca volte a acontecer tal coisa entre nós, uma vez que agora sabemos que na raiz da nossa existência somos verdadeiramente unos. Quando causo sofrimento a você, eu também sou diminuído na vida divina, e meu próprio sofrimento virá a seguir. Esse trecho todo foi colocado entre aspas. Nós, tudo maiúsculo, e a irmandade na consciência crística, tudo maiúsculo, também estamos plenamente conscientes dos budistas e hindus, dos seguidores do Tao, dos adeptos espirituais nas Filipinas e de todas as demais seitas e disciplinas religiosas de cada país, cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte universal do ser, tudo maiúsculo. Temos consciência de tudo, tudo maiúsculo. Todos vocês, tudo maiúsculo, estão envolvidos em nosso amor universal, compaixão e proteção. Todos vocês, tudo maiúsculo, são importantes para nós, independente da sua crença, pois todos somos unos, tudo maiúsculo, na raiz do seu ser. Suas almas estão unificadas na consciência divina. E todos, tudo maiúsculo, estão unificados e são unos ao nível da alma, na sua fonte do ser, tudo maiúsculo. Quando uma gota de chuva cai na palma da sua mão, você pode dizer que, por estar em sua, tudo maiúsculo, mão, ela se separou da chuva que cai na terra.
Mas essa gotinha é diferente do seu ser, entre aspas, na composição química, na qualidade da pureza ou força do restante da chuva que está caindo ao seu redor? Você poderia tingir sua gotinha com tinta verde e torná-la verde, mas poderia dizer que a gotinha verde é completamente diferente do resto da chuva que cai naquele momento? Você, que é sensato, de boa vontade e de bom coração, sincero e verdadeiro, poderá responder: não, a chuva não é diferente. É exatamente igual em qualidade e em ser ao resto da chuva. A única diferença é que foi tingida com tinta verde, vermelha ou azul. Portanto, converteu-se em algo mais do que a chuva que está caindo ao meu redor. Mas a gotinha de chuva que está na minha mão tem basicamente a mesma natureza da chuva que cai. Cada um de vocês, não importa quem você é, qualquer que seja a cor da sua pele, o tipo de cabelo que enfeita sua cabeça e o proteja do sol, o formato do seu corpo, a língua que você fala, os pensamentos que você tem, o tipo de palavras que usa, as obras e ações que realiza, como resultado de suas crenças e pensamentos. Não importa quais sejam as suas diferenças físicas, tudo maiúsculo, e da consciência humana, tudo maiúsculo, você é igual a todos, tudo maiúsculo, os demais. Da mesma qualidade, gerado da mesma fonte do ser, tudo maiúsculo, tendo o mesmo potencial infinito, as mesmas capacidades espirituais infinitas a respeito de tudo. A única diferença entre cada um de vocês, árabes muçulmanos, judeus russos, cristãos americanos, budistas tibetanos e hinduístas indianos, são os aspectos que foram adicionados a cada um, como resultado da genética, do seu parentesco e raça, meio ambiente, criação familiar, recursos familiares, pobres ou abundantes, educação e circunstâncias de vida. Mas todos, estudo maiúsculo, estes aspectos são superficiais. Eles mascaram a realidade que você chama de alma, assim como a tinta mascara a verdade referente à gota de água na palma da sua mão. Sua alma procede diretamente da consciência divina e permanece sendo dela mesma, primitiva, pura e unificada à consciência divina com todas as outras almas, apesar de todos os aspectos que a tenham encoberto e corroído desde seu nascimento. Você também deve compreender que todos nascem com capacidades humanas diferentes para aproveitar os aspectos que lhes são adicionados ao nascer. As capacidades humanas que são utilizadas pela alma de cada um depende do progresso espiritual que cada um obteve durante vidas anteriores. Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desespero e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais. E algumas pessoas caem das alturas vertiginosas, repletas de vantagens, riquezas, oportunidades e talentos, para os buracos negros do desespero, depressão, consumo de drogas, assassinato, violência sexual e outros. No entanto, apesar de tudo que vocês fizeram ou deixaram de fazer, de suas oportunidades ou da falta delas, todos vocês permanecem fundamental e basicamente no mesmo estado de ser, entre aspas, e potencial. Todos podem se elevar pouco a pouco, desde qualquer nível espiritual de consciência que tenham atualmente, até as alturas da consciência divina, tudo maiúsculo, nos reinos celestiais. À medida que vocês forem aceitando essas cartas como sendo a verdade da existência, tudo maiúsculo, e for procurando viver cada dia segundo os princípios que o colocarão em contato e em harmonia com aquele que lhe deu o ser, isso tudo maiúsculo,
com certeza estará avançando e alcançará as mais altas metas espirituais que tiver fixado no momento atual. Todos podem elevar-se até o ponto em que aceitarão plenamente a verdade, tudo maiúsculo, onde trabalharão para purificar sua consciência pessoal, a fim de absorver a consciência divina, tudo maiúsculo, e transformar-se-ão em indivíduos repletos e irradiarão o poder da consciência divina ao redor e, consequentemente, através do mundo. Todos vocês, tudo maiúsculo, são importantes no ambiente em que vivem. Eu vou parando por aqui e daremos continuidade à leitura da carta 4. Vamos para a terceira parte dessa leitura, dessa carta, no próximo episódio. Eu desejo a todos ótimas reflexões e até o próximo episódio. Um beijo grande. Eu sou um outro você.